Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente começa a falar sobre ótica geométrica, um estudo muito importante dentro da física e muito importante também na história da evolução do conhecimento científico. O estudo da natureza da luz, ele aparece no livro Ótica, que é o segundo livro mais importante de Newton, e esse estudo culmina com uma revolução científica provocada por Einstein no início do século XX. Dali surgiram a relatividade e a física quântica, que fazem parte da física moderna e que revolucionaram aí a ciência, a engenharia, o mundo que a gente conhece hoje tem muito a ver, passa muito pelos estudos da natureza da luz e dessa evolução desses conceitos ao longo do tempo. Hoje, então, a gente começa a falar um pouquinho sobre os conceitos básicos e os princípios da ótica geométrica. Então, vamos lá para o quadro, que eu vou começar a falar então um pouquinho sobre esses princípios e sobre esses conceitos necessários ao estudo da ótica geométrica. Vem comigo. Aqui um dos conceitos mais importantes e mais utilizados nesse estudo da ótica geométrica, o conceito de raio de luz, que são essas linhas orientadas que representam graficamente o caminho percorrido pela luz, ou seja, a direção e o sentido de propagação da luz. Aqui a vela emitindo luz, uma fonte primária de luz, e essa luz, como que ela chega até os olhos de uma pessoa. Então, o caminho percorrido pela luz é representado por esses raios de luz. A gente vai falar muito sobre isso. Essa noção simples ela vai ser utilizada ao longo de todo o estudo da ótica geométrica. A partir do conceito de raio de luz, a gente pode definir o que é um feixe de luz, ou seja, vários raios de luz que podem ser convergentes, divergentes ou paralelos. Ou seja, eles podem juntar todos eles num único ponto, eles podem se afastar todos eles a partir de um ponto, ou eles podem ser igualmente espaçados. Aqui a gente tem algumas aplicações, né? A lupa vai fazer com que os raios de luz convirjam para um ponto. O farol do carro, normalmente ele usa uma lente ou um espelho que faz com que os raios de luz sejam divergentes, abrindo como aparece aqui nessa imagem desse lado aqui. E os holofotes, aqueles utilizados aí em casas de show e tudo mais, que a gente tem lá uma fonte de luz, raios de luz paralelos. Fonte de luz, a luz é o agente físico responsável pelas nossas sensações visuais, então tudo que a gente vê está na faixa visível do espectro eletromagnético da luz, ou seja, tudo que a gente vê está nessa faixa aqui, que está entre o ultravioleta e o infravermelho. Então essa é a faixa visível para nós. Aqui a parte que a gente vê, um extrato daquela faixa visível do espectro eletromagnético da luz. E dentro desse conceito de luz a gente vai definir dois tipos de fonte. A fonte de luz primária, que é aquela que tem luz própria, como o Sol, por exemplo. Ela emite luz própria, então a luz primária é importante porque a gente vê tudo aquilo que reflete luz, ou seja, as fontes de luz secundárias, ou os corpos iluminados, são aqueles que refletem a luz recebida de algum corpo. Então, a luz primária é importante porque ela provê luz para que a fonte de luz primária provê luz para que a fonte de luz secundária seja iluminada e nós possamos ver essa fonte, ver esses objetos que refletem a luz. Então aqui o exemplo mais clássico que a gente tem de fonte primária é o Sol e a Lua, ou tudo aquilo que a gente vê são fontes de luz secundárias ou corpos iluminados. A Lua, por exemplo, é uma fonte de luz secundária, como nós já dissemos. Os meios de propagação da luz. Então, nós definimos raio de luz como sendo o caminho percorrido pela luz. Nesse caminho, esse caminho que a luz percorre, ela percorre em algum meio. Esses meios de propagação da luz podem ser opacos, como esse primeiro aqui, ou seja, a luz não passa, o meio opaco impede a propagação da luz. É o caso de uma parede, por exemplo, eu não consigo ver
o que está atrás de uma parede, atrás de uma porta, porque são meios de luz opacos. O meio pode ser transparente, como um vidro, ele deixa a luz passar e deixa eu ver nitidamente os objetos que estão atrás. Então há uma propagação livre da luz pelo vidro. Então o vidro é um meio transparente. E o meio translúcido que está entre o opaco e o transparente. Ou seja, a luz passa, mas ela não passa de forma regular, permitindo uma visualização nítida dos objetos por trás dele. Então não tem uma visão nítida desses objetos. Então aqui resumidamente, o transparente, a luz passa regular, eu consigo ver o que está atrás desse vidro, por exemplo. O translúcido, a luz passa, mas eu não vejo nitidamente o que está atrás desse vidro. E o opaco, a luz não passa, portanto eu não sei o que tem atrás desse meio opaco. Bom, ao longo do curso de ótica geométrica nós falaremos a respeito de alguns fenômenos ópticos. Os principais que a gente vai abordar com detalhes é a reflexão regular, ou seja, os espelhos, e a refração regular, as lentes. A gente vai ter capítulos dedicados ao estudo disso daqui. Nesse momento eu vou só dar uma passada geral sobre o que é cada fenômeno desse, para depois a gente detalhar ao longo do estudo da ótica geométrica. Reflexão regular. Eu tenho uma superfície de separação entre dois meios, que é o meio 1, aqui é o meio 2. A luz incide sobre essa superfície de separação e ela volta para a origem, ou seja, ela se origina no meio 1, bate nessa superfície e volta para o meio 1. Quando isso acontece de forma regular, ou seja, quando os raios de luz são igualmente espaçados, eu digo que essa reflexão é uma reflexão regular. Isso aqui é um espelho, por exemplo, essa superfície de separação ela pode ser um espelho. A reflexão difusa é semelhante à reflexão regular, só que aí nessa superfície de separação entre os dois meios, ela não é polida, ela não é homogênea. Dessa forma, os raios de luz refletidos, eles são todos eles diferentes. Então eu tenho aqui um feixe de luz paralelo, incidindo nessa superfície, por exemplo, e a reflexão ela ocorre totalmente irregular. Esse fenômeno óptico ele é importante porque tudo que nós vemos por reflexão difusa. Nós vemos os corpos porque eles refletem difusamente a luz. A refração é parecida com a reflexão. Se ela for regular, a forma como os raios de luz se apresentam também são igualmente espaçados e paralelos. Se ela for difusa, não. Porém, diferentemente da reflexão, onde eu tenho a luz incidindo sobre um meio de separação e retornando a esse meio, na refração, a luz vai incidir sobre esse meio, essa superfície de separação e atravessar, ou seja, ela vai continuar a propagação no outro meio. Detalhe importante, né? Isso só acontece nos meios transparentes ou translúcidos. A absorção ocorre quando a luz incide numa superfície e ela nem reflete nem refrata, ela é absorvida. Acontece com as superfícies escuras, por exemplo, como essa da foto. A luz ela incide sobre essa placa negra e ela é absorvida, ou seja, ela não é refletida, eu não vejo reflexão e também não vejo refração. Como eu disse, tudo que a gente vê, nós enxergamos, nós vemos por conta da reflexão difusa. Inclusive a cor, os objetos que não possuem luz própria, ou seja, as fontes de luz secundária, os objetos iluminados, eles são vistos porque refletem difusamente a luz, como eu disse. A cor do objeto, portanto, vai ser a parcela de luz que chega aos nossos olhos, ou seja, a cor predominante que o objeto reflete. Então aqui no nosso exemplo, eu tenho um objeto de cor azul iluminado por uma luz branca. A luz branca é a combinação de todas as cores. Como esse objeto ele é azul, ele vai absorver todas as cores do espectro eletromagnético, exceto o azul. Ele vai refletir somente o azul. Ou seja, nessa luz branca eu tenho vermelho, tenho amarelo, enfim, eu tenho todas as cores do espectro eletromagnético que são absorvidas porque o azul só reflete azul. Então, a cor predominante no objeto é aquela que é refletida. Se eu tiver um objeto, então, com uma cor azul, vai refletir azul. Se for um objeto da cor branca, ele vai refletir
todo o espectro eletromagnético. Então o branco reflete branco, o azul só reflete azul. O corpo negro, como a gente viu no slide anterior, é aquele que vai absorver a luz, ou seja, ele não vai refletir e não vai refratar a luz. Aqui um exemplo de aplicação: uma sala está iluminada por uma cor monocromática vermelho. Eu tenho 3 jovens, Luiz, Pedro e Maria. Luiz veste branco, branco reflete vermelho, então a camiseta de Luiz vai aparecer vermelha nessa sala, ok? O Pedro está com uma camiseta verde, o verde não reflete vermelho, então a camiseta de Pedro vai aparecer preta, ou seja, não tem reflexão, só absorção. E Maria? Bom, Maria está com uma blusa vermelho, vermelho reflete vermelho, então a blusa de Maria vai aparecer também vermelha nessa sala. Nós vimos então os conceitos básicos aí da ótica geométrica de forma bastante rápida. Agora a gente vai começar a aplicar esses conceitos dentro dos princípios da ótica geométrica. São 3 princípios, o primeiro deles, um dos mais importantes, é o princípio da propagação retilínea da luz, ou seja, em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Todos os problemas matemáticos que nós faremos nessa primeira abordagem de ótica geométrica vai usar o princípio da propagação retilínea da luz. Então eu tenho aqui 2 exemplos, né? Então nesse primeiro aqui, percebam que eu tenho um obstáculo aqui na frente, a luz se propaga em linha reta e, portanto, forma sombra aqui, ok? A sombra é uma indicação, é um indício da propagação retilínea da luz. Nesse caso aqui, nesse tubinho de baixo, eu não vejo a luz porque o caminho ele não é retilíneo. No primeiro eu vejo a luz da vela porque o tubo ele é reto. A luz se propaga em linha reta nos meios transparentes e homogêneos. Assim como os eclipses também comprovam o princípio da propagação retilínea da luz. Eu tenho o eclipse solar e o eclipse lunar. Os 2 eclipses mostram como a luz se propaga em linha reta, ou seja, quando a lua se interpõe entre o Sol e a Terra, ela oculta numa região aqui a visualização do Sol. Isso acontece porque a luz se propaga em linha reta, ou seja, o eclipse comprova a propagação retilínea da luz. A câmara escura, que é o princípio de funcionamento das máquinas fotográficas, também comprova o princípio da propagação retilínea da luz. Então veja, eu tenho uma câmara fechada com o orifício de entrada de luz. Então como a luz caminha em linha reta, então a imagem ela é invertida e menor do que o tamanho do objeto. Esse tamanho, essa relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem tem a ver com a distância que o objeto está dessa caixa, dessa câmara, e o tamanho, a profundidade dessa câmara. Aqui um exemplo: uma câmara escura de orifício apresenta um comprimento de 40 centímetros, essa é a profundidade da câmara. De uma árvore de altura de 5 metros, obteve-se no anteparo fosco uma imagem de 25 centímetros de altura. Determine a distância da árvore até a câmara. Ou seja, eu coloquei aqui a minha câmara distante de uma árvore que mede 5 metros de altura e observei uma imagem projetada no fundo dessa caixa, dessa câmera, de 25 centímetros. Eu sei que essa câmera tem uma profundidade de 40 centímetros. O nosso exercício vai ficar de que maneira? Eu vou usar aqui semelhança de triângulos. Então eu posso dizer aqui que a altura desse triângulo lá de fora, que mede A, dividida pela base desse triângulo, é igual à altura do triângulo no interior da caixa, dividido pela base desse triângulo. Então eu posso esquematizar falando que A sobre 5 é igual a 40 sobre 25. Ok? Se eu simplificar aqui, ó, eu vou ter que A é igual a 40 sobre 5, ou seja, a nossa árvore tem uma altura de 5 metros. Percebam que eu não me preocupei aqui com unidade de medida, eu trabalhei dentro da caixa com centímetro, fora da caixa com metro. Eu posso fazer isso por causa da proporcionalidade aqui envolvida, ok? O que eu não posso é misturar, por exemplo, metro com centímetro. Aí não vai dar muito certo. Mas se eu manter essa regra aqui,
do triângulo do lado de fora e o triângulo do lado de dentro, eu não vou ter que me preocupar com a mudança de unidade. Nosso segundo exemplo, o observador nota que o edifício projeta no solo uma sombra de 30 metros de comprimento. Então aqui eu tenho um edifício, e esse edifício projeta aqui uma sombra de 30 metros no chão. No mesmo instante, uma haste vertical de 50 centímetros de altura, ou seja, eu vou colocar uma haste aqui de 50 centímetros de altura, e essa haste vai projetar uma sombra de 80 centímetros, 0,8 metros, né? Então, eu vou colocar aqui a sombra da árvore, 80 centímetros, ok? Lembra daquela regra, se eu tiver em centímetro aqui, tem que estar em centímetro aqui. Então, se eu levar em consideração que o Sol está aqui, por exemplo, um raio de Sol projeta aqui do edifício uma sombra aqui, outro raio de Sol vai projetar uma sombra da haste aqui. Eu tenho dois triângulos, ok? Determine a altura do objeto, do edifício. Então, se eu fizer a altura do edifício sobre a sombra do edifício, isso tem que ser igual à altura da haste sobre o tamanho da haste, ok? Vou cortar aqui. Isso aqui vai ser igual a 30 vezes 5 sobre 8, ou seja, 150 sobre 8, 18,75 metros, ok? Então, mantive aqui aquela ideia que eu passei para vocês, metro, metro, centímetro, centímetro. Isso pode, o que não dá é misturar as coisas, porque aí não vai funcionar. Bom, os dois, eu falei que a ótica geométrica tem 3 princípios, faltou falar dos outros dois, né? Então, o segundo princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Isso é verificável no espelho. Então, se eu tiver duas pessoas olhando para o espelho, existe uma reversibilidade do raio de luz, ou seja, o menino vê a menina e a menina vê o menino. Isso aqui é muito verificável no carro, né? Você está dirigindo o carro, você olha no retrovisor e você vê o passageiro atrás. E o passageiro olhando no retrovisor vê o motorista do carro. Então, isso indica esse princípio da reversibilidade dos raios de luz. O terceiro e último princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, quando dois raios de luz se cruzam, cada um deles segue o seu trajeto, o seu caminho, como se os outros não existissem. Então aqui, duas fontes de luz, dois holofotes, percebam que os raios de luz, quando se cruzam, eles ignoram a presença do outro. Ou seja, a propagação de um não interfere na propagação do outro. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre a ótica geométrica. A primeira aula, a gente viu um pouquinho sobre os conceitos, sobre os princípios. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço, até a próxima.